Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática. Eu sou o Nicolas e nesse mais um episódio da nossa série sobre fluidos, eu vou apresentar para vocês o princípio de Arquimedes, ou Arquímedes, pouco importa, né? É um princípio que vocês usam no dia a dia, né? Basta vocês botarem um copo e botarem uma coca dentro de um copo, né? E botarem gelo dentro desse copo, vocês acabam observando o princípio de Arquimedes no dia a dia, ok? É o princípio que também explica por que os barcos flutuam, né? Por que qualquer coisa flutua, por que alguma coisa pesa e afunda na água, né? Etc, etc. É um princípio muito importante, né? Mas ele é um princípio simples, muito importante, então ele merece um vídeo por si só. Beleza? Então, o que, que é o princípio de Arquimedes, tá? Vocês talvez aprenderam ali por cima, né? A expressão literária do princípio de Arquimedes é: se temos um corpo que está totalmente submergido ou parcialmente submergido, né? Então aqui eu desenhei uma pedrinha aqui, por exemplo, que está totalmente submergida em um fluido. A gente vai ter a força de empuxo, tá? Que vai ser direcionada para cima. Então, o que é a força de empuxo? É a força resultante, né, de todo esse fluido aqui apertando o nosso sólido. Né? Então, aqui temos um fluido, né, e ele emite uma pressão, né? Então, aqui ele está totalmente submergido, então a gente vai ter uma pressão inteira dentro desse fluido, né? Então, a gente vai ter uma força que é direcionada para cima, que a gente chama de FB, né, nos livros ingleses, né, ou vocês podem chamar de Pi também, né, e Pi também é muito conhecido, né, então FB ou Pi dessa maneira, então o que a gente chama de força é, de empuxo, né, que vai empurrar o sólido para cima, né, e o princípio de Arquimedes diz que essa força de empuxo ela é proporcional à massa de fluido que foi deslocada por esse objeto. Então vocês concordam que se não tivesse a pedra aqui, a gente teria a mesma quantidade de água, né? A gente não trouxe mais água para esse container aqui, né? Esse recipiente. Então, o fato dessa pedra estar ocupando um espaço onde tinha água, essa água foi para algum outro lugar. É por isso que, por exemplo, vocês têm um líquido, vocês botam gelo, vocês aparenta, né, que tem mais líquido, porque o líquido sobe, mas não, é porque essa massa de gelo, essa massa sólida deslocou uma quantidade de líquido. E o princípio de Arquimedes diz que essa força, né, de empuxo, ela é proporcional à massa de fluido que foi deslocada. Né? Então, a massa que equivale ao volume desse objeto aqui. Né? Então, como é uma força, a gente tem que multiplicar por G. Ok? Então, isso daqui é o princípio de Arquimedes. Arquimedes. Bom, o vídeo poderia acabar por aqui. Obviamente, eu vou explicar o caso do porquê que um objeto flutua, né? Vocês imaginam bem o porquê. Né, mas eu vou explicar matematicamente como é que a gente vê que um objeto está flutuando e a gente vai fazer um pequeno exercício. Senão o vídeo ia ficar muito curto. Beleza? Então, como a gente sabe se um objeto está flutuando, né? Então ele não está afundando. Ele está flutuando se a gente tem equilíbrio de forças. Então aqui eu só escrevi a força de empuxo, mas obviamente a gente tem o próprio peso do nosso objeto. Ok? Então a gente vai ter um FG aqui, por exemplo, que está direcionando o nosso objeto para baixo. Ok? Então, obviamente, o objeto ele vai flutuar, né? Então ele vai estar em equilíbrio, né? Se a força de empuxo for igual à força de gravidade. Ok? Então se a gente tem o nosso FB em magnitude, óbvio, então FB igual a FG. Beleza? Então isso daqui equivale a dizer, então isso implica que Fg vai ser igual a massa de fluido deslocada vezes g. Ok? Então, bem simples. Se a força de gravidade não for igual à força de empuxo, o objeto não flutua. Ok? Então ele vai afundar ou ele vai boiar, né? Mas ele não está em equilíbrio, vamos dizer. Beleza? Então vamos fazer esse pequeno exercício. Então temos um paralelepípedo, né, que está parcialmente submerso, né, então ele está flutuando, ok? O paralelepípedo ele tem uma altura total de h maiúsculo, né, e a gente tem uma parte fora da água que é o h minúsculo aqui. No caso, perdão, né, não era para estar fora da água, era para estar dentro da água, né? Senão o exercício vai ter outra forma. Então temos uma altura h, né, que a gente fala que é a altura que está submersa. Beleza? A gente tem uma massa volúmica desse sólido aqui, desse paralelepípedo, que é igual a 800 kg por metros cúbicos. A massa volúmica do nosso fluido, né, então de 1.200 kg por metros cúbicos. E a altura total da caixa, que é igual a 6 centímetros. Beleza? A caixa tem um comprimento, ela tem uma envergadura. Vocês vão ver que eu não dei os valores porque eles vão se eliminar depois, tá? Normalmente isso acontece nos exercícios, né? Se eles não dão os valores, muito provavelmente é porque eles vão sumir depois, ok? E o meu objetivo é achar a altura que está submersa,
Beleza? Então, toda vez que vocês têm uma pergunta do tipo, vocês têm que pensar no princípio de Arquimedes, né? Porque vocês vão ter a força de empuxo aqui em algum lugar. Beleza? Então, vamos lá. A força de empuxo FB, ok? A gente sabe, então, que é a massa de fluido que foi deslocado, né? Então, a massa de fluido onde o nosso paralelepípedo ocupou do nosso fluido aqui, ok? Vezes G. Beleza? Essa massa de fluido, como é que a gente pode escrever a massa de fluido tendo o que, que a gente tem? A gente tem a massa volúmica. Então a gente tem quilogramas por metros cúbicos. Então para a gente ter quilogramas, a gente tem que multiplicar por algo que a unidade é metros cúbicos, ou seja, um volume. Ok? Então isso daqui pode ser transformado em ρF, então a massa volúmica do nosso fluido, vezes o volume do fluido que foi deslocado, vezes G. Ok? Qual que é o volume do fluido que foi deslocado? Então a gente tem W, a gente tem L, que foi deslocado, e a nossa pequeno h, né, que é a nossa altura submersa aqui. Então isso daqui vai ficar ρf, L, W, H, pequeno h no caso, vezes G. Beleza? Então essa é a força de empuxo. Bom, temos a nossa força de empuxo, então agora vamos ver a força gravitacional, então o peso da nossa caixa. Então Fg vai ser igual então a mg, beleza? Então M, então agora é da caixa, então vai ser a massa, a densidade da caixa, então vai ser ρ vezes o volume da caixa total, vezes G, e o volume total da caixa é, então aqui vai ficar ρ vezes L, W, grande H, vezes G, ok? Porque agora, em vez de pequeno h, a gente quer a altura total que a gente tem, então a altura total aqui é h, né? Como eu falei para vocês, a caixa está flutuando, então claramente a gente tem um equilíbrio entre a força de empuxo e a força gravitacional, ok? Então a gente vai ter FB menos FG, que é igual a massa vezes a aceleração nula, né? Porque ele está parado, ele está em equilíbrio, então isso daqui é igual a zero, ok? Então, traduzindo, a gente vai ter ρ, F, L, W, pequeno h, G, menos ρ, L, W, grande H, G, que é igual a zero, ok? Bom, isso daqui, então, a gente pode fatorizar por LWG, né? LWG, então um produto que é igual a zero, então isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui vai embora. Então a gente tem ρf pequeno h menos ρ grande H, ok? Que é igual a zero, né? Então a gente isola pequeno h, então pequeno h vai ficar ρ sobre ρf vezes grande H, beleza? Então a gente tem ρ, a gente tem ρf, a gente tem h, isso daqui igual a 4 centímetros. Beleza? Então a gente consegue achar a altura total da submersão do nosso sólido. Beleza? Agora a gente supõe, por exemplo, que a gente afundou o nosso sólido. A gente sabe que ele flutua na superfície. Ou seja, se a gente afundou o nosso sólido, a força de empuxo vai ganhar do peso, né? Porque a gente vai estar mais fundo, porque o volume de fluido deslocado vai ser maior, né? Então a força vai sair de equilíbrio. Então a caixa ela vai voltar para cima. Né? Então vocês pensam, né, se tem algo que flutua, vocês forçam esse objeto para baixo, uma hora ele vai subir. Né? A gente quer calcular a aceleração dessa subida, então a aceleração de ascendência do nosso objeto. Ok? Então aqui a gente parte do mesmo princípio, então segundo a lei de Newton, só que aqui a gente vai ter uma aceleração que a gente quer achar. Beleza? Então a gente vai ter FB menos FG, que vai ser igual a massa vezes A. Obviamente a massa da nossa caixa aqui. Então massa vezes A. A gente quer achar A, então isso daqui implica que temos ρf LWHG menos ρ LW grande H G, né? Por quê? Porque como a caixa está totalmente submersa, agora não é mais pequeno h, vai ser a caixa inteira, né? A altura inteira. Então aqui a gente vai ter grande H, beleza? Que vai ser igual, então a massa, então vai ser ρ LW grande H vezes a aceleração A. Beleza? Então isso daqui, né, a gente consegue simplificar tudo isso daqui, então temos LWH, 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 ok? Então isso daqui a gente pode dividir por LWH, então isso vai embora, isso vai embora, isso vai embora, ok? Então a gente vai ter que a aceleração igual a ρf menos, ρ menos 1 vezes g, ok? Se vocês fatorizarem, vocês vão achar essa expressão, ok? E vocês acham então o valor total de 4,9 metros por segundo ao quadrado, ok? Então essa vai ser a aceleração de ascendência. Então, é um exemplo simples, tá? Mas bem interessante. Ele demonstra a importância do princípio de Arquimedes e como aplicar. Porque vocês veem que a teoria aqui, bom,
poderia ter feito um shorts, né? Ele é bem simples a teoria, só que em exercícios as coisas podem se complicar um pouquinho, né? Então é bom a gente saber manipular as expressões que a gente aprendeu nos últimos vídeos. Beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.